Olá, meu nome é José Antônio. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2003. Hoje eu sou casado e tenho 3 filhos, mas naquele tempo eu ainda era apenas noivo. Meus pais sempre foram fazendeiros, e já naquela época, antes mesmo de eu começar a namorar, eu já morava sozinho em uma cidade grande para trabalhar e estudar. Eu morava na capital de Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde conheci a minha atual esposa. A fazenda dos meus pais fica em uma cidade chamada Itapecerica. É uma cidade que fica a cerca de 150 quilômetros de Belo Horizonte. E já naquele tempo, eu ia para lá 1, 2 vezes por mês para a fazenda dos meus pais. A minha noiva também ia sempre comigo. Mas houve um feriado prolongado que os pais da minha esposa iriam visitar uma tia dela, e eles queriam muito que ela também fosse, pois já havia alguns anos que ela não os via. A tal tia, o marido e os filhos. Então combinamos que eu iria para a casa de meus pais sozinho, e minha noiva iria com os pais dela para a casa da tia. Era em uma sexta-feira. Eu já estava na fazenda dos meus pais e iria voltar no domingo depois do almoço. Lá em Itapecerica, eu tinha bastante amigos e conhecidos. E depois de ficar o dia todo na fazenda com meus pais, resolvi dar um pulo até lá na cidade para ver se encontrava alguém e beber uma cerveja. Eu saí de casa por volta das 8 da noite e cheguei em Itapecerica. Logo encontrei alguns amigos e comecei a beber com eles tranquilamente. Todos que estavam ali moravam na cidade mesmo. Somente eu morava na roça. Quando dei por mim, já se passava de 1 hora da manhã. Isso porque eu estava muito animado. Já fazia bastante tempo que eu não fazia aquilo, desde que tinha começado a namorar. Mas eu decidi que já era hora de ir embora, pois no dia seguinte eu iria ajudar meu pai com algumas coisas na fazenda. Me despedi de todos e cerca de 1 quilômetro eu já estava na estrada de chão que daria na fazenda de meu pai. Eu estava andando ali tranquilamente, escutando um sertanejo, quando de repente vejo uma cena que fez com que meu coração começasse a bater mais rápido. Havia um carro capotado na estrada. Ali de dentro do carro, eu não sabia se tinha ou não gente dentro dele. Eu, sinceramente, não sou a pessoa mais indicada para agir nesse tipo de situação. Eu fico muito nervoso com esse tipo de coisa. Mas só estava eu ali, e o carro estava capotado bem no meio da estrada, de modo que não dava nem para eu seguir caminho. Eu saí do carro e comecei a caminhar em direção a ele. E à medida que eu ia caminhando, eu ia gritando, perguntando se havia alguém lá dentro. Mas ninguém me respondia. Quando cheguei até lá, eu abaixei e havia 2 homens dentro dele. E eu os conhecia. Eles eram filhos de um fazendeiro amigo do meu pai. Os 2 estavam acordados dentro do carro, como se nada tivesse acontecido. Eu perguntei o porquê eles não me respondiam. E um deles me pediu para que eu ficasse em silêncio.
Eu não estava entendendo nada, mas acatei o pedido dele ali. Ficamos alguns segundos em silêncio, mas nada era escutado, além dos barulhos da noite na mata e alguns estalos das ferragens do carro deles. Eu, ainda sem entender nada, perguntei se eles tinham se machucado, pois dependendo da situação, o certo seria chamar os bombeiros. Mas os dois disseram que estavam bem, estavam apenas com alguns arranhões. Após perceberem que estava tudo calmo ali, os dois finalmente decidiram sair do carro. Ali eu já estava mais aliviado. Não tinha acontecido nada de mal a eles. E foi naquele momento que eu comecei a perguntar o que tinha acontecido para capotarem o carro e o do porquê estavam agindo daquele modo. Eles olharam um para o outro. Pareciam estar sem jeito de me contar alguma coisa. E sempre ficavam olhando para todos os lados, como se alguma coisa fosse aparecer ali. E então um deles começou a dizer. Falou que viram alguma coisa no meio da estrada e, com um susto, perderam a direção do carro e capotaram. Mas o outro irmão não aguentou segurar e disse: "Alguma coisa não. Aquilo era um lobisomem." Quando o outro irmão abriu o jogo, o primeiro irmão também começou a falar. Vimos na estrada uma besta que parecia não ser outra coisa, a não ser um lobisomem. E quando capotamos, já estávamos preparados. Pensamos que aquilo fosse vir até as ferragens para nos atacar. Por isso não respondemos você quando começou a chamar por nós. Pensamos que aquela coisa ainda estava por aqui. Depois de ficarmos alguns minutos ali conversando e eles resolvendo o que fariam, me pediram para levá-los até a cidade, onde iriam pedir um guincho para retirar aquele carro dali. Mas antes de irmos, eles pediram para tentarmos virar o carro, mas sem sucesso. Precisaria de pelo menos 5 pessoas para conseguir desvirar aquele carro. Foi então que entramos no meu carro para irmos para a cidade e ver se conseguíamos mais gente e o guincho para ir até ali. Mas quando estávamos todos dentro do meu carro e eu já ia fazer a manobra para retornar, aquela coisa apareceu bem na nossa frente, perto do carro capotado. Foi naquele momento que eu comprovei que tudo o que eles disseram era verdade. Vinha 1000 coisas na minha cabeça. Há poucos minutos antes, estávamos ali de fora do carro, à mercê daquela criatura. Sem pensar 2 vezes, comecei a acelerar o carro, batendo na ponta do carro capotado no meio da estrada. Fez um tremendo barulho. Enquanto aquela coisa tentava dar uma patada no meu carro, quando passamos bem do lado dela. Graças a Deus, consegui passar e sair dali o mais rápido que consegui. Não tivemos outra opção a não ser deixar o carro deles ali e resolver tudo depois no outro dia. Aquilo foi tão assustador que eu não tive coragem de deixar os dois em casa e ir embora sozinho depois. Passei em casa e acordei o meu pai, e ele foi comigo levar os dois na fazenda deles. Meu pai ficou impressionado no caminho, enquanto contávamos a história para ele. No outro dia, no final da tarde, os dois passaram na nossa fazenda
na caminhonete do pai deles. Disseram ter resolvido tudo. O guincho foi até a estrada buscar o carro. E aquela coisa já não estava mais por lá. Nós sabemos o que vimos, mas desde aquele ano, 2003, já passei naquela estrada à noite várias vezes e nunca mais vi aquela coisa novamente. E não sei se aquilo ainda está vivo e nem mesmo se ainda vive por lá. Boa noite.